Olá pessoal, vamos corrigir e comentar agora a questão número 50 da prova do ITA, primeira fase 2020 e 2021. Seja ABCD um quadrilátero convexo com diagonais AC e BD. Considere as afirmações. 1. Se as diagonais AC e BD têm o mesmo comprimento e se intersectam ortogonalmente, então ABCD é um losango. 2. Se as diagonais AC e BD dividem o quadrilátero ABCD em 4 triângulos de mesma área, então ABCD é um paralelogramo. 3. Se o ponto de interseção das diagonais AC e BD é o centro do círculo que circunscreve o quadrilátero ABCD, então ABCD é um retângulo. É ou são verdadeira ou verdadeiras. Alternativa A, apenas 1. Alternativa B, apenas 2. Alternativa C, apenas 3. Alternativa D, apenas 1 e 2. E alternativa E, apenas 2 e 3. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar essa questão e, na sequência, faça a comparação com a solução que eu apresento a partir de agora. Muito bem, veja só, as informações da afirmação número 1 é a seguinte, que AC tem o mesmo comprimento de BD e que também AC e BD se intersectam ortogonalmente. Em outras palavras, AC é perpendicular a BD. Com essas duas condições, será que o quadrilátero formado na construção dessas duas diagonais, obedecendo essas duas situações, será que esse quadrilátero ABCD é obrigatoriamente um losango? Vamos identificar a definição do losango. O losango é um quadrilátero que apresenta todos os 4 lados congruentes. Essa é a definição do losango. Será que a figura construída é obrigatoriamente um losango? Esse contra-exemplo que eu vou dar aqui vai obedecer essas duas situações e não necessariamente o quadrilátero será um losango. De forma visual a gente já pode perceber. Mas vamos demonstrar fazendo essa construção da seguinte forma. Suponhamos que esse ponto seja o ponto de encontro, as duas diagonais sejam ortogonais, onde AC, vamos supor que meça 8 centímetros. AE vai ser 1 e EC vai ser 7. Então, a gente tem que AE vale 1, podendo ser 1 metro, 1 decímetro, qualquer unidade. Vamos supor, sem a unidade agora, 1 e CE, 7. E aí BD, vou dividir também aqui em BE, 2 e ED, 6. Muito bem. De forma clara, a gente pode perceber, então, que a aplicação de um teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo ABE permite concluir que AB será diferente de AD, que também vou aplicar o teorema de Pitágoras no triângulo retângulo AED. Então, como será a nossa ideia? Então, AB ao quadrado, que é a hipotenusa, é AE ao quadrado, 1 ao quadrado, 1, mais BE ao quadrado, 2 ao quadrado, 4. Significa que AB vai ser raiz de 5. Porque 1 mais 4 é 5, vai ficar mais ou menos raiz de 5. Vou pegar o valor positivo. Então, AB mede raiz de 5. E AD? AD ao quadrado é a hipotenusa do triângulo retângulo AED, vai ser AE ao quadrado 1, mais DE ao quadrado, 6 ao quadrado, 36, portanto, AD vai ser raiz de 37. Então, raiz de 37. Conclusão, AB é diferente de AD. Então, cumpridas essas exigências, ainda assim, nós tivemos que AB é diferente de AD. Então, nem preciso verificar os outros lados. Com esse contra-exemplo, a gente percebeu que não obrigatoriamente
cumpridas essas exigências, o quadrilátero A, B, C e D é de fato um losango. Então, nesse caso, a afirmação 1 ela é falsa. Mas, professor, eu consigo formar um losango com essas condições. De fato, se você pegar aqui uma diagonal onde elas se cruzam ao meio, e elas são do mesmo tamanho, ou seja, têm o mesmo tamanho, a gente consegue, de fato, construir aqui um losango. Na verdade, a gente consegue construir um quadrado, que é um losango. Mas esse é um caso particular. A gente tem que pegar um contra-exemplo e mostrar que essa afirmação não necessariamente é verdadeira sempre. Existem exemplos onde ela é falsa. Esse é um deles. Ok? Muito bem. Segunda afirmação. Se as diagonais AC e BD dividem o quadrilátero ABCD em 4 triângulos de mesma área, então ABCD é um paralelogramo. Veja só, a definição do paralelogramo é todo quadrilátero cujos lados opostos são paralelos. Essa é a definição de paralelogramo. Obviamente, decorrente dessa definição, a gente consegue outras propriedades. Por exemplo, que é muito importante para a gente demonstrar essa relação, que as diagonais do paralelogramo se interceptam ao meio, de forma que esse segmento vai ser igual a este e este segmento igual a este. Mas vamos resolver de forma bem ampla essa questão, que eu acho ela bem interessante. A gente consegue absorver alguns conteúdos interessantes, principalmente as propriedades do paralelogramo, obedecendo esses critérios aí da diagonal, dos ângulos, enfim. Então, qual foi a informação inicial? Que o quadrilátero formado ABCD, ele será dividido aí, obviamente, pelas diagonais, né? Na verdade, essas diagonais dividem esse quadrilátero em 4 triângulos de mesma área. Vamos chamar esse ponto de encontro de E. E aí temos que a área do triângulo ABE é igual à área do triângulo BCE. Então, BCE, que também é igual à área do triângulo CDE. Finalmente, igual à área do triângulo ADE. Então, essa informação foi dada na afirmação. Será que, cumprida essa exigência que as áreas dos 4 triângulos são iguais, o quadrilátero formado por essas diagonais é de fato um paralelogramo? Vamos verificar o seguinte. Vamos começar a organizar aqui, relacionar a área ABE com a área BCE, desses dois triângulos. Então vamos começar com o triângulo ABE. A gente pode organizar a área de forma que a base será AE e a altura vai ser do ponto B até a base AE, formando 90 graus. Então é a projeção do ponto B no lado AE. Então aqui nós vamos ter aqui a altura que eu vou chamar de X. Portanto, quanto vale a área do triângulo ABE? É dada pela base AE vezes a altura X sobre 2. Muito bem. Por outro lado, agora vamos analisar a área do triângulo BCD. Vamos organizar a nossa base como sendo CE. Se a base é CE, qual vai ser a altura relativa a CE? Vai ser a projeção aqui do prolongamento de CE até esse encontro. Então vai ser exatamente a mesma altura. Então base vezes a altura sobre 2. Então a área do triângulo BCE
será base vezes altura, que é a altura desse triângulo relativa à base CE vai ser o próprio x. Então, a área do triângulo BCE vai ser base CE vezes altura x sobre 2. Como nós sabemos que a área do triângulo ABE é igual à área do triângulo BEC, se essas duas áreas são iguais, aqui nós temos que o x é o mesmo. O denominador 2 é o mesmo. Conclusão, AE é igual a CE. Então, a conclusão, para que as duas áreas sejam iguais, é necessário que AE seja igual a CE. Então, já sabemos que CE é igual a AE. Muito bem. Fazendo a referência com essas duas áreas. Agora eu vou pegar as duas áreas desses dois triângulos, BEC e EDC. Então, da mesma forma, vamos pensar aqui, primeiramente, no triângulo CDE. Então, a área do triângulo CDE será base DE, esse ponto aqui é o ponto E, DE, vezes a altura. Vai do ponto C, vai ser a projeção até o lado DE, vou chamar aqui de Y, não é o mesmo X. Então, base vezes altura sobre 2. Base DE vezes altura Y sobre 2. Essa é a área do triângulo CDE. Vamos identificar agora a área do triângulo BCD. De outra forma, pegando agora a base BE. E se a base é BE, prolongando essa base BE, esse lado BE, a altura relativa a esse triângulo vai do vértice C até o prolongamento aqui. Então, portanto, a área do triângulo BEC ou BCE, sendo igual a BE, base, vezes altura Y sobre 2. Sabemos que a área de CDE ela é exatamente igual à área BCE. Esse Y é o mesmo, o denominador 2 é o mesmo. Conclusão, DE é igual a DE. Ou seja, este lado BE é igual a DE. Vou marcar 2 aqui para ficar diferente deste que a gente já tinha marcado. Essa situação já é possível identificar que a nossa afirmação 2 é verdadeira. Por quê? Por conta da propriedade que no paralelograma as diagonais se cruzam ao meio. Então está aí a nossa demonstração. Se realmente as áreas desses 4 triângulos, e olha que eu nem precisei usar este, já com esses 3, a gente já identificou que as diagonais se cruzam ao meio, fazendo com que essa medida seja igual a esta e essa medida seja igual a essa. Mas vamos explorar um pouquinho mais essas ideias, de forma que, para a definição do paralelogramo, basta que os lados opostos sejam paralelos. E é isso que a gente vai demonstrar aqui, ou seja, deduzir a partir do que a gente já tem. Então vamos começar, por exemplo, nesse ângulo aqui. Ele é oposto pelo vértice, né? São dois ângulos opostos pelo vértice. Muito bem. Temos que esse ângulo aqui, também oposto pelo vértice a esse aqui. Podemos perceber também a seguinte situação, que o triângulo BEC, ele é congruente ao triângulo AED. Então, vamos escrever isso. O triângulo BCE é congruente ao triângulo ADE. Pelo critério lado, ângulo, lado.
Então, o critério de congruência lado, ângulo, lado. Com isso, nós podemos identificar que este lado BC é congruente a AD. Da mesma forma que o triângulo ABE, ele é congruente ao triângulo CDE, pelo mesmo critério, lado, ângulo, lado. Veja, lado, ângulo, lado. Esse lado é igual a esse lado, esse ângulo é igual a esse ângulo e esse lado é igual a esse lado. Significa que AB é congruente a DC. Já demonstramos a propriedade do paralelogramo que tem os lados opostos paralelos? Ainda não. O que falta então para a gente demonstrar? Veja, nós temos a seguinte situação desses ângulos. Se esses dois triângulos são congruentes, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. E também esse ângulo, vou fazer ele, por exemplo, de uma cor diferente. Este ângulo aqui é igual a este ângulo aqui. E aí a gente percebe o seguinte: esses ângulos, no caso de verde, são ângulos alternos internos, onde eu tenho aqui uma transversal. Significa que BC é paralelo a AD. Essa vai ser a nossa situação. BC paralelo a AD. Duas retas paralelas cortadas por uma transversal faz com que esses ângulos sejam alternos internos. E também podemos perceber vamos pensar neste ângulo aqui de cinza, para facilitar o nosso entendimento, ele é também igual a este ângulo aqui. Por quê? Porque os triângulos CED é congruente a ABE. Então temos aqui esses dois ângulos congruentes. Para completar, nem precisa, temos que esse ângulo, azul a gente já fez para a gente colocar todas as outras cores diferentes. Vamos pegar agora esse ângulo em amarelo, ele é igual a este aqui. E aí, essas duas retas paralelas, cortadas pela transversal AC, esses ângulos amarelos são alternos internos e a gente já conclui, na verdade, perdão, nós temos, de fato, essas duas retas sendo paralelas, cortadas por essa transversal, esses ângulos amarelos alternos internos, a gente conclui que AB é paralelo a CD. Então, AB paralelo a CD. E é isso que a gente precisa para demonstrar que o quadrilátero ABCD é de fato um paralelogramo. Não precisava, obviamente, de explorar todas essas ideias, mas bastaria a gente, com o simples fato dessa consequência das diagonais se cortarem ao meio, a gente já tinha feito isso, mas exploramos aqui as congruências dos triângulos que foram também observadas nessa situação. Ok? Então a 2 é verdadeira. Finalmente, a afirmação número 3. Se o ponto de interseção das diagonais AC e BD é o centro do círculo que circunscreve o quadrilátero ABCD, então ABCD é um retângulo. Vejamos, a definição do retângulo é que é um quadrilátero que apresenta todos os 4 ângulos congruentes. Se são congruentes, são iguais, 360, que é a soma de todos eles por 4, dá 90 para cada um. Então, a gente vai conseguir observar essa situação para essa circunferência, ou no caso mencionado pela questão do círculo, tanto faz. Se o ponto de interseção das diagonais AC e BD
é o centro do círculo que circunscreve o quadrilátero ABCD, então agora ABCD será que de fato é um retângulo? Como que a gente vai identificar essa situação? Veja só, vamos pegar aqui o arco AC. Esse arco AC, ele é 180 graus, porque ele compreende aqui o diâmetro AC, já que esse ponto é o centro do círculo, então esse ângulo, ele é, esse arco, ele é 180 graus. E a gente percebe que aqui o ângulo D, ele é um ângulo inscrito. Veja, ele delimita o arco AC. Todo ângulo inscrito que delimita o determinado arco, ele sempre será a metade do arco. Então, se esse arco AC é 180, o ângulo D que delimita ele, e ele é inscrito, ele vale 90 graus. Se o arco AC, vale 180 graus, o ângulo inscrito vai ser 90 graus. De forma análoga, podemos agora pensar no arco AC, só que do lado agora de baixo. E aí, qual vai ser o ângulo inscrito que delimita esse arco AC de vermelho, que também é 180 graus? Vai ser esse ângulo B. Ele está inscrito, veja, aqui e aqui. Ele será a metade desse arco, já que aqui é o diâmetro. Então, esse ângulo é 90 graus. Ok? Então, vamos apagar o que a gente já construiu. Precisamos agora identificar esse ângulo A e o ângulo C. Basta um deles. Vamos pegar agora o A. Qual arco que está delimitado pelo ângulo A? Vou pegar agora de verde. O arco vai ser este aqui. Esse arco é 180, pois aqui é o diâmetro. E aí, como o ângulo A ele está inscrito e ele delimita aqui o arco BD, ele vale 90 graus. E aí eu nem preciso dessa outra parte, porque já temos 3 ângulos iguais a 90 graus, consequentemente o quarto será também, porque a soma tem que ser 360. Já temos aqui 270, faltam 90. Mas se a gente quiser organizar o arco dessa parte de baixo, a gente vai ter que esse ângulo C, ele está inscrito e delimita o arco BD, BAD. Então ele vale 90 graus. Com isso, a gente conseguiu identificar que o quadrilátero ABCD é de fato um retângulo. Então, nesse caso, a gente conclui que a número 1 é falsa, 2 e 3 são verdadeiras. Vamos marcar, portanto, a alternativa E de escola. Apenas 2 e 3 verdadeiras. Com isso a gente finaliza mais uma questão número 50. No nosso próximo encontro vamos fazer a questão 51. Espero ter contribuído. Um forte abraço a todos.